Meditar hoje Provérbios capítulo 3. Provérbios, para quem tiver com a Bíblia, Provérbios capítulo 3. E aí a gente começa essa narrativa no versículo 1 de Provérbios 3. Ok, gente? Provérbios 3. Mas o que seria sabedoria? O que seria sabedoria? Né? Todo mundo fala na tão sabedoria. Sabedoria na Bíblia, e principalmente Salomão, ele descreve a sabedoria como sendo uma pessoa, uma personalidade. Salomão foi o homem mais sábio, né, que a gente conhece. Salomão foi o homem mais sábio. Então ele define sabedoria como uma pessoa e ele trata a sabedoria como uma pessoa, a qual a gente deve realmente estar ali próximo dela, estar com ela todos os dias, em todos os lugares e todos os momentos. Eu defino muito, assim, eu comparo muito a sabedoria que Salomão descreve como o Espírito Santo nos dias de hoje, certo? Porque naquela época, na época do Velho Testamento, o Espírito Santo ele não estava nas pessoas. O Espírito Santo ele agia no mundo, mas ele não estava nas pessoas. A sabedoria de Salomão, o conhecimento, né? A sabedoria veio através do conhecimento. Hoje nós temos uma sabedoria do alto revelada pelo Espírito Santo, ok? Pelo Espírito Santo. Mas não quer dizer também que a gente não possa alcançar a sabedoria que Salomão define e que ele teve e outros homens da Bíblia também tiveram, homens e mulheres, tá? Mas a comparação seria bem essa. A sabedoria do Velho Testamento que Salomão descreve, que a gente deve buscar, seria parecido com o Espírito Santo hoje, ok? No sentido de nos auxiliar, estar perto da gente, tá? Nesse sentido. Não que a sabedoria seja uma forma de Deus. Deus é só Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Divindade. Mas o livro que mais fala sobre a sabedoria de Salomão está no livro de Provérbios. Ok, gente? No livro de Provérbios. Eu sempre recomendo qualquer pessoa ler o livro de Provérbios. São 31 capítulos. Pequenos, pequenos. 5 minutos você lê. Se você ler um capítulo por dia, durante um mês, você vai conhecer todo o livro de Provérbios e você vai marcando, começar a marcar aquelas passagens, aqueles versículos que mais te chamam a atenção. Aí você vai ver como Deus vai falar contigo nesse livro, livro de Provérbios. Lembrando que Provérbios foi escrito por Salomão quando ele ainda era jovem, jovem ali na sua meia-idade, no caso. Okay? Salomão escreveu 3 livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes, tá, gente? Então aqui era quando ele estava no auge ali da sua sabedoria, cheio de vigor. Mas vamos lá. O que é que ele traz para a gente sobre sabedoria? O que é que ele nos ensina sobre sabedoria? E qual a importância disso na nossa vida? Qual a importância de cultivarmos essa sabedoria? Tá? Provérbios 3:1 diz assim: Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu te ensinei. Ele já começa por aí dizendo: olha, não se esqueça das coisas que eu te ensinei, ok? Então, de cara, a primeira lição que a gente tira hoje, ei, que bom dia. A primeira lição que a gente tira hoje, amém, paz, é não se esquecer daquilo que a gente aprende. Essa é a primeira lição que a gente tira da mensagem de hoje. Não se esquecer do que a gente aprende. Tanta coisa a gente já viu nessa devocional. Tanta coisa. A reflexão é: a gente tem realmente guardado, a gente tem colocado em prática, ou a gente tem se esquecido do que a gente está aprendendo aqui, tá?
Nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no seu coração as minhas instruções. Guarde sempre no seu coração as minhas instruções. Ó, tem aquela passagem: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu guardo no meu coração, coração fala de um lugar é, onde a gente coloca as nossas coisas mais preciosas. O amor, carinho, o afeto estão no coração. E ele diz: olha, guarde sempre no seu coração as instruções, essas instruções. Então, assim, que a palavra de Deus esteja sempre no teu coração. Que os ensinamentos que Deus tem nos dado estejam sempre no teu coração. Se você seguir essas instruções, olha só, a sua vida será prolongada por muitos anos. E isso lhe dará prosperidade e paz. Isso lhe dará prosperidade e paz, e a sua vida será prolongada. Ou seja, se a gente guardar as orientações do Senhor, os ensinamentos do Senhor, nós teremos uma vida longa, uma vida de paz e uma vida de prosperidade. Se seguir as orientações e guardar no nosso coração. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Nunca abandonar, gente, o amor e a fidelidade. A gente já meditou aqui que o ministério de Cristo é o ministério do amor. O ministério de Cristo é o ministério do amor. Quando a gente consegue desenvolver um nível de amor pelo próximo a ponto de agradar a Deus, Ele fica muito feliz com a gente. E a fidelidade é ser fiel na palavra. Ser fiel a Deus naquilo que a gente aprende. Aquilo que Ele nos pede, nos orienta, nos ordena a fazer. Isso é fidelidade, é não abandonar a nossa fé. Ok? Não abandonar o amor e a fidelidade. Fazer disso uma regra de vida. Amar ao próximo sempre, constantemente. E ser fiel a Deus em tudo. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Tá vendo? Isso aqui é uma outra recompensa. Veja, na primeira nós vimos que se a gente seguir as instruções, né, guardar em nosso coração as instruções do Senhor, nós teremos uma vida prolongada de prosperidade e de paz. Segundo, se a gente não abandonar o amor e a fidelidade, nós seremos honrados e compreendidos por Deus e pelos homens. Então guarde sempre o amor e a fidelidade também no seu coração. Não abandone isso. No versículo 5 ele diz o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Quando ele diz aqui, não se apoie na sua própria capacidade e entendimento, é porque muitas vezes nós alcançamos sabedoria em algum tema, em algum assunto, e achamos que a nossa própria capacidade é que nos garante esse conhecimento. E aí a gente acaba se apoiando nisso, dizendo eu sei isso, eu sei aquilo. E muitas vezes essa nossa própria capacidade, ela nos engana e nos deixa desamparado. Por isso que ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Porque todo conhecimento, tudo que nós sabemos, tudo que acontece na nossa vida provém de Deus. Deus, ele é a fonte de todas as coisas na nossa vida. Deus, ele é a fonte de todas as coisas na nossa vida. Do conhecimento, da sabedoria, ok? Do entendimento das coisas. Deus, ele é essa fonte. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. E ele guiará os
seus passos e você andará pelo caminho certo. Mas quantas vezes a gente para orar realmente, entregar a Deus, Senhor, esse é o caminho? Esse é o caminho que eu devo seguir? Esse é o caminho que eu preciso seguir? Entregar a Deus todos os nossos caminhos. E aí Ele guiará os nossos passos. Nós iremos caminhar pelos caminhos certos. Mas eu parar. Hoje é segunda-feira. Você já fez a sua oração de hoje? E, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha semana, a minha família em tuas mãos. Entregar é confiar. Entregar é encontrar aquela paz que está lá no profundo da tua vida. Confiar e descansar, sabendo que Deus ele vai te conduzir no melhor caminho. Te conduzir no melhor caminho em tudo o que você fizer. No trabalho, nos relacionamentos, nas decisões pessoais para você e para a sua família. Isso é entregar a tua vida. É entregar os teus planos. É confiar inteiramente em Deus, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida. E aí o versículo 7 diz: não fique cheio de si mesmo, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. É a razão do seu sucesso. Deixa eu te perguntar. Tudo que você conquistou hoje, tudo que você conquistou até hoje, se Deus não tivesse abençoado, te dado condições de trabalhar, te dado saúde, aberto portas de emprego, abençoado através de pessoas, usando pessoas, tudo. Será que nós estaríamos onde nós estamos hoje? Será que hoje nós teríamos o que nós temos hoje? É bem claro que não, gente, porque quando eu decido colocar a minha vida, os meus planos, os meus projetos na mão do Senhor, é como se o mar vermelho abrisse na minha frente. É como se Deus agora ele parasse para facilitar as coisas na minha vida, para facilitar os sonhos, para facilitar as conquistas, para nos dar sabedoria e o entendimento de como fazer tal coisa. Entende? Mas isso é de Deus. É Ele que nos concede isso. Aquelas pessoas, existem pessoas que estudam, e agora o ego, né? O ego é o seu eu, o meu eu que está dentro da gente. Esse é o ego. E aí a gente acaba que acha que o nosso próprio conhecimento. Bom dia, Rafa, seja bem-vinda. Que o nosso próprio conhecimento, a nossa própria capacidade vai nos levar a lugar algum. Só que não fique cheio de si mesmo. Lembra aquela frase que diz, tem um hino que diz que importa que Deus cresça e eu diminua. Importa que Deus cresça e eu diminua. Que Ele apareça. Que a gente desapareça. Não precisamos aparecer. A gente está aqui nessa devocional, eu não vejo vocês, mas vocês estão me vendo. Mas que vocês possam estar vendo Cristo, possam estar se conectando com Cristo. Que Deus possa estar crescendo na vida de vocês. E que cada dia mais eu possa estar diminuindo. Que a cada devocional que a gente participa junto, que a gente possa estar vendo a glória de Deus, a majestade de Deus cada vez mais. E que cada dia mais eu esteja diminuindo. Porque não é de mim mesmo, não, como é que eu posso dizer aqui? A sabedoria não é do homem. O homem ele não adquire a sabedoria terrena, não existe isso. Ele pode adquirir conhecimento, muito conhecimento, e aí ficar sábio em um tema. Existem muitos filósofos sábios, mas não é a sabedoria do alto. Mas quando a gente decide colocar em nosso coração, tem um desejo de alcançar a sabedoria do alto,
Aí sim, o conhecimento, ele é a ponte para a sabedoria. Ok, gente? Não fique cheio de si mesmo pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ou amar o Senhor e evitar o mal. Essa é a verdadeira sabedoria. Amar ao Senhor. Aí eu te pergunto, você tem amado a Deus? Você tem amado, entregado a tua vida a Deus de todo o teu coração e se desviado do mal? Essa é a verdadeira sabedoria. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós queremos estar perto dele o tempo todo. Nós queremos conhecê-lo ainda mais, ainda mais, ainda mais, todos os dias. Aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 4 diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Gente, como é forte esse versículo. Provérbios 2, 4 e 5. Se você procurar a sabedoria, como se procura prata, a prata ela está escondida, tá? A prata, o ouro, esses minerais, eles estão escondidos. E você tem que procurar. E buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Sabedoria. Então, você certamente entenderá o que significa amar ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus. Gente, é forte isso porque às vezes a gente não se dedica tanto em buscar a Deus. Lembra daquele versículo que Deus diz assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é o conhecimento da Bíblia, gente. Muitas vezes a gente acha que é o conhecimento da Bíblia, mas não é. A gente perece muitas vezes, a gente tem dificuldades muitas vezes por não conhecer a Deus, por falta de conhecimento de Deus ou sobre Deus. É isso que ele diz aqui, ó. Então certamente você entenderá o que significa temer a Deus ou amar a Deus, o Senhor. E achará o conhecimento de Deus. E achará o conhecimento de Deus. Ok? Honrar e obedecer. Honrar a Deus. Em tudo que você fizer e obedecer. Esse é o caminho para você conhecer mais a Deus. No versículo 6 do capítulo 2 ele diz: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca vem a compreensão e o discernimento. No versículo 7 do capítulo 2 ele dá a chave. Que esse versículo ele é anotado na minha Bíblia. Ele é riscado, rabiscado. Porque, veja, tudo isso ele reserva a quem ama e obedece. Tudo isso. Tudo isso o que, gente? Compreensão, discernimento, honra, bênção, prosperidade, paz. Tudo isso Deus reserva para quem ama e obedece os seus mandamentos. Esse é o caminho do conhecimento de Deus para alcançar a sabedoria. Esse é o caminho. Mas voltemos aqui ao capítulo 3 que estamos meditando hoje. Quando a gente diz não fique cheio de si mesmo, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso, a verdadeira sabedoria é temer, amar ao Senhor e obedecer. Aí no versículo 8 ele diz: se você fizer isto, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Outro benefício de buscar a sabedoria em Deus. Nós teremos saúde no nosso corpo. Nós teremos forças, disposição. Porque no momento em que nós nos decidimos buscar a Deus, nós começamos a eliminar, a tirar coisas da nossa vida que levam a nossa energia. E daí vem o vigor outra vez. Daí vem a força, vem a disposição. Quando nós começamos a eliminar tudo,
que não agrada a Deus. Imagina o seguinte: para buscar o ouro, para encontrar o ouro que está lá no subterrâneo do planeta, da Terra, os escavadores, os mineradores muitas vezes precisam começar a cavar, tirar tudo que está na frente. Pedras, solo, tipos de solos diferentes, vai tirando, tirando até chegar no ouro. É isso que ele está dizendo. Se você fizer isso, seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Ou seja, é a gente tirar tudo que está na nossa frente em relação a Deus. Tudo. Até chegarmos no mais profundo de Deus. A gente não pode colocar nossos filhos em primeiro lugar. A gente não pode colocar nossos esposo, esposa, trabalho, igreja, religião, lazer. A gente não pode colocar essas coisas em primeiro lugar. Mas Deus em primeiro lugar. E a gente vai tirando. Tirando, 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 até chegar no mais profundo de Deus. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a terra produz. Aqui fala do dízimo. Lembra que a gente estudou sobre o dízimo? E naquela época o dízimo ele era entregue através de recursos da colheita. Então honrar ao Senhor com a melhor parte, com o melhor do que a terra produz. Isso fala de oferta, de dízimo, de entregar. É um segredo também para a sabedoria. É um segredo para a sabedoria. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada. Isso fala de bonança, sabe? Fala de fartura na nossa vida causada pela sabedoria. E olha, para quem chegou depois, Provérbios 3:1 diz o seguinte: Filho meu, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei, guarde sempre no seu coração as minhas instruções. Essa sabedoria, esse conhecimento que Salomão ele adquiriu, ele compartilha com a gente no livro de Provérbios. Guarde sempre essas instruções, instruções de vida. O capítulo 3 ele é recheado de... É como se fosse um mapa. O capítulo 3 de Provérbios ele é um mapa para a vida. Se você pegar e colocar em prática o capítulo 3 de Provérbios, toda a Bíblia, gente, toda a Bíblia, tá? Mas eu tô te dizendo assim, tem gente que gosta de coisas rápidas, para ontem. Para ontem. Pega o capítulo 3 de Provérbios e medita nela. Medita, 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 medita. Versículo por versículo. Aí você vai pegando outros versículos da Bíblia. Aí outro versículo, vai meditando. Capítulo 3 de Provérbios. Então, fala de bonança, de abastança, de fartura na nossa mesa. Quando a gente entrega o melhor da terra ao Senhor. Ou seja, quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta. Ok? Não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir. Tem gente que está tudo bem, mas quando Deus ele repreende, Deus ele corrige, a pessoa fica para baixo. Não quer ser repreendido ou corrigido. Mas ele diz aqui no versículo 12, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama. Assim como o pai, cheio de amor, faz com seu filho. Deus ele é nosso pai. Só que é importante informar para você nesse versículo o seguinte: Deus ele não é carrasco. Deus no Novo Testamento ele quer mais aquele relacionamento que ele não tinha no Velho Testamento. No Velho Testamento ele tinha relacionamento com pessoas levantadas, com os profetas, com os sacerdotes, Moisés, né, que foi lá atrás, Josué, os juízes da casa do Senhor. Mas hoje não, Deus quer ter relacionamento comigo, com você, com todas as pessoas. Relacionamento. O homem que encontra a sabedoria e obtém o entendimento é um homem feliz. É um homem feliz. Ainda que falte tudo na vida desse homem, mas se ele encontrou a sabedoria divina, é um homem feliz. Sabe por quê? Porque ele vai ter controle emocional, ele vai saber lidar com todas as situações.
E ele entende, acima de tudo, que a felicidade dele vem de Deus e não das coisas. Obter o entendimento. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor do que o próprio ouro. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem valor mais do que o próprio ouro. Nos dias de hoje eu vou dizer o seguinte: a sabedoria, ela vale mais do que o meu e o teu salário. A sabedoria vale mais do que o meu e o teu salário. Mas por que tu está dizendo isso, Wellington? É porque a nossa vida, ela se resume a trabalho. A nossa vida se resume a trabalho. Oi. Oi, Vi. Observe o seguinte, que o, o- hoje é segunda, a gente levanta, não sei se você vai trabalhar hoje, algumas pessoas não trabalham, mas a nossa semana inteira é correndo, correndo, correndo. Nós temos 2 dias, sábado e domingo. Ainda tem pessoas que trabalham nesses dias. E aí trabalho, mais trabalhar, e mais trabalhar, e mais trabalhar. É como a pessoa que busca aqui o ouro, a prata. A gente faz isso com o nosso trabalho, com o nosso salário. É errado, Elton? Não, não é errado. Mas não é isso que se resume, gente. Se você buscar a sabedoria, você vai ver que não é isso. Que a tua vida ela pode ser melhor, que a tua vida você pode encontrar caminhos melhores para encontrar aquilo que você precisa para sobreviver. Para sobreviver. Só que a gente não para, a gente acha que o trabalho é que vai nos dar o sustento, a gente acha que o trabalho é que nos vai dar a felicidade, a gente acha que o trabalho é que vai fazer a gente realizar os nossos sonhos e não é. Tem tanta gente que trabalha, trabalha, trabalha e nunca realizou um sonho na vida. É porque não é o trabalho, gente, é a sabedoria. Vocês sabem que eu ensino sobre finanças. E o pior erro que uma pessoa pode achar na vida é achar que o problema dela é o dinheiro ou a falta do dinheiro. E não é. Tá aqui, ó. Inteligência financeira. Isso é sabedoria. Quando você aprender que o conhecimento vai te levar à sabedoria, o conhecimento é uma ponte que te leva à sabedoria. A sabedoria é um estado. Você está aqui, a sabedoria está aqui, você está aqui embaixo. Ok? Para você chegar aqui na sabedoria, você tem que cruzar essa ponte. Só que essa ponte, ela não é fixa. À medida que você vai buscando a sabedoria, cavando, se esforçando, buscando o conhecimento, a ponte ela vai sendo construída. Construída, você vai estudando, vai se dedicando, buscando conhecimento, entendimento, até chegar onde? Na sabedoria. Cada pessoa constrói a sua ponte à sabedoria. Cada pessoa constrói a sua própria ponte até chegar na sabedoria. Ok? E ele falou aqui, o homem que encontra sabedoria e obtém o entendimento é um homem feliz. Eu vou fechar com esse versículo. É um homem feliz. Então para de entregar a tua vida, trocar a tua vida por um salário. Você é escravo se você fizer isso. Os escravos modernos, nós somos escravos modernos. Porque no tempo da escravatura, os escravos trocavam o trabalho, a sua vida, por comida, por um lugar sujo, péssimas condições sanitárias, mas eles trocavam a sua vida por isso ali. Alguns escravos decidiam fugir para ter a liberdade. Hoje nós somos escravos modernos do salário. O salário, ele é um pagamento para quem é escravo. Ah, ué, mas tu recebe salário. Eu recebo salário. Mas eu decidi ser livre. E eu busco rendas alternativas para eu não depender do meu salário. Hoje eu trabalho em um lugar que a liberdade ela é possível. E na minha cabeça tem um prazo determinado para isso. Porque eu sou livre. Jesus ele me deu a liberdade. Em qualquer lugar que eu estiver, que eu não puder realizar os meus sonhos, que eu não puder realizar os meus objetivos, eu mudo de lugar.
Porque você precisa ser livre. O trabalho não é tudo na sua vida. Se você não for livre, se você não tiver liberdade. Ok, gente? Sabedoria, entendimento. Esse é o caminho para você. Só que não é fácil chegar à sabedoria. Fácil talvez até seja. É você estudar. Estudar temas diferentes, caminhos diferentes, possibilidades diferentes. Mas 4:7 de Provérbios resume isso. Para começar a ser sábio. Gente, para começar, ou seja, para você chegar no pontinho de baixo da sabedoria, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Quando a gente para estudar, quando a gente para ler livros, a sabedoria está nos livros, gente. Sempre esteve no passado e hoje também. Sabedoria não está no YouTube. Sabedoria não está no Instagram, não está no TikTok, não está não sei lá onde. A sabedoria está nos livros. Quantos livros você já leu esse ano? Sabedoria, ela está para quem tem uma forte determinação de conquistá-la. Conquistá-la. Pega um livro pequeno, pega um livro fininho, lê ele. Ah, mas eu não gosto de ler. Lê a si mesmo. Tem que ter determinação. Tem que ter. Imagina pessoa que procura ouro, fugiu agora o nome. O minerador. Ele gosta de estar cavando pedras e estar tirando pedras e estar suando, se esforçando ali horrores. Talvez ele não goste, mas ele tem uma determinação que ele vai tirar todas as pedras, tudo do caminho dele, e depois ele vai encontrar o ouro escondido. Esse é o sentido da sabedoria. É eu fazer o que eu não gosto, mas eu fazer o que é preciso para encontrar a sabedoria. E a sabedoria, como a gente viu, ela vai te dar prosperidade, vai te dar paz, vai te dar felicidade, alegria, vai te dar honra diante de Deus e dos homens, vai te dar liberdade, sabedoria. Mas a gente não tem tempo, a gente não gosta, a gente está cansado, a gente tem que fazer coisas para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho. Enquanto isso, você está trocando a sua vida. Você está trocando a sua vida por um salário. E muitas vezes essa sua vida que você está trocando por um salário é a custas de não ter uma família feliz, não desfrutar momentos bons com sua família, não realizar sonhos, não realizar objetivos. Você está trocando a sua vida, você é escravo do seu salário. Ok, gente? Pensa nisso. Medita sobre isso. Ok? Chegamos na nossa hora. Vamos orar. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Grandemente. De verdade, o meu desejo sempre é que Deus tenha falado contigo no dia de hoje, com essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, te damos graças por mais uma manhã, por mais um devocional na tua presença. Que o teu Espírito Santo, que hoje habita em nós, possa nos conduzir, Senhor, para nos dar determinação para encontrarmos a sabedoria. Que possamos desfrutar da liberdade que o Senhor já conquistou por nós. Abençoa cada um que aqui chegou, as famílias, as vidas, o trabalho, os negócios, os projetos. Que eles possam prosperar em tudo que colocar as mãos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a devocional de hoje. Que Deus abençoe grandemente a tua semana. Para quem está de folga, boa folga. Aproveita, descansa, aproveita a família. A tua maior riqueza é a tua família. Sempre, sempre. Aproveita a família. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Também seja um dia de paz para você. Amanhã, 7h02, estaremos aqui. Convida mais um para estar com a gente. Tá bom? Beijo. Tchau, gente.